Graça e paz, meus irmãos. No devocional de hoje estaremos falando sobre princípios, amém? E não tem como falar de princípios sem falar de começo, sem falar de base. O que seriam e qual a importância dos princípios de Deus para a nossa vida pessoal, particular, nossa vida cristã, né? Porque falando de princípios, falando de base, alicerce, né, é como você olhar uma construção, você não tem como pensar numa construção, pensar em construir um prédio, sem pensar primeiro nos alicerces, na base. E, infelizmente, nós temos visto pessoas que estão construindo a sua vida, estão crescendo, estão subindo, né, cada vez mais degraus, cada vez mais andares, porém os alicerces, os princípios estão prejudicados. E assim como um prédio, que se ele subir, se ele crescer sem o alicerce, sem a base, um dia ele vai desmoronar, vai cair. Muitas pessoas estão alcançando muitas alturas, mas estão desmoronando com elas. Então nós queremos compartilhar algo simples aqui hoje, mas que na verdade é uma pequena meditação para nos trazer um alerta sobre a importância de voltar ao princípio, voltar ao início, voltar ao primeiro amor talvez, mas voltar a meditar na palavra que é o princípio de tudo para nós. O primeiro versículo da palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes do Senhor nos colocar aqui, Ele criou uma base, um alicerce para nós. O Senhor Jesus também comparou a nós construirmos a casa sobre a areia ou sobre a rocha. Então, isso também fala de princípio. Não daria tempo de eu falar aqui de vários princípios bíblicos, como, por exemplo, o princípio da mordomia, o princípio da soberania, semeador e colheita, o princípio da aliança. São vários os princípios do Senhor. Mas o que eu queria é te despertar para você pensar, será? Para e pensa, eu sou uma pessoa de princípios? E que seria isso no sentido bíblico? Quais princípios nós estamos falando? Vamos buscar em Deus, nos fortificar, nos fortalecer, estar firmados na rocha, para que não sejamos como um prédio que sobe, que cresce, que é cada vez mais alto, porém um dia vai desmoronar, que a nossa vida não venha a desmoronar, que estejamos firmes, firmados na rocha que é Cristo, baseados e pautados nos princípios de Deus. Amém? Os princípios do Senhor vão nos dar um alicerce, vão nos dar uma base para crescermos na vida, para sermos bons funcionários na empresa, para sermos bons administradores, bons despenseiros dos mistérios de Deus. Talvez você tenha um chamado e o teu ministério precisa estar pautado nos princípios. Um dia você vai se casar ou você já é casado, você precisa dos princípios do Senhor. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor nos leve a lugares altos.